Eu vou então, nesse instante, trazer o recado de Deus para o coração de cada um, falando que Jesus é a glória que permanece. Quando nós vamos ao final do livro de Êxodo, nós encontramos talvez o segundo grande momento desse livro. O primeiro é o momento da entrega dos 10 mandamentos, quando Moisés sobe, tem um encontro com Deus eterno e o vê face a face. E o segundo é este, que está no capítulo 4, versos 34 a 38, que vou ler. Então a nuvem cobriu o tabernáculo, o lugar da presença do Deus eterno. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem o envolvia. O tabernáculo estava cheio da presença de Deus. A partir desse momento, quando a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os descendentes de Jacó seguiam adiante em suas jornadas à terra prometida. Se a nuvem parava, eles paravam. Eles só prosseguiam quando a nuvem andava. Na realidade, durante o dia, a nuvem do Deus eterno ficava sobre o tabernáculo e durante a noite a nuvem ficava iluminada para inspiração de todo o povo de Israel em suas jornadas rumo à terra prometida. O tabernáculo no deserto foi uma providência de Deus para demonstrar ao povo a sua presença. Eu tive o privilégio de, mais de uma vez, visitar talvez a mais perfeita réplica do tabernáculo. Está no Parque Nacional de Tímina, perto de Eilat, no sul de Israel. Eu fiz então algumas fotos e outras que veremos agora, eu transcrevi de outras fontes, mas algumas são minhas, porque elas nos trazem bem claramente o que era o tabernáculo. Quanto ao seu tamanho, as fotos podem já ser colocadas, inclusive em nosso encontro de quinta-feira, uma irmã perguntou assim, mas de onde veio tanto material? Uma coisa boa nessa réplica, que está no meio de uma região desértica, é que ele não é assim tão grande quanto parece. E esses materiais eram obtíveis na floresta, porque durante todo esse tempo de jornada, eles tiveram essas possibilidades, foram 40 anos. Então, essa é uma das imagens que tomam um conjunto, mas há outras podem ser passadas, eu não preciso comentá-las, porque são claras por si mesmas. A Arca da Aliança, não é? O lugar onde o holocausto era colocado, a oferta de animais era feita. São algumas imagens que nos mostram um pouco, e esse tabernáculo era removível, não é? Como nós bem sabemos. Há uma grande discussão teológica se há uma diferença entre a tenda do encontro e o tabernáculo, mas a maioria dos autores entende que são a mesma casa, o mesmo lugar, são sinônimos para uma mesma realidade. Nós somos como os hebreus. Eles rumavam para Canaã depois de séculos de opressão. E nós estamos nas jornadas nossas de uma vida rumo ao céu, onde a nossa conversão encontrará a sua plenitude. O Egito não era o lugar definitivo dos hebreus, e a terra não é o nosso lugar definitivo. Os hebreus precisavam caminhar carregando o tabernáculo, que simbolizava e que efetivava a presença de Deus. Nós também. O tabernáculo era a providência
a demonstração do companheirismo do Deus eterno para com os hebreus. E é muito bonita esta expressão. De dia, sobre o tabernáculo pairava uma nuvem. Quando a nuvem se elevava, os hebreus juntavam, conforme as claríssimas orientações, esse tabernáculo, levando-o na sua viagem, porque representava a presença de Deus. Quando a nuvem descia, pousava, cobria o tabernáculo, eles descansavam. Quando eu escolhi esse texto, eu escolhi, na verdade, por uma razão. É que, lendo esse texto, nós ficamos com uma imensa saudade. Ah, se fosse assim conosco! Mas será que não é? O tabernáculo, nós sabemos, foi substituído pelo Templo de Jerusalém. Em 1 Reis 8, 10 a 11, nós lemos que quando os sacerdotes saíram do santuário, ou tabernáculo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, tal como ocorreu com Moisés, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Com a vinda de Jesus Cristo, o templo de Jerusalém foi substituído. Vou repetir, para o que eu vou dizer em seguida. Com a vinda de Jesus Cristo, o templo de Jerusalém foi substituído pelo coração humano. Muito claramente, Jesus nos ensina, quando ele tem aquele seu encontro com a mulher samaritana. Os samaritanos criam que para adorar a Deus era necessário ir-se ao monte Gerizim, onde estava o templo dos samaritanos. Nada restou arqueologicamente desse templo, porque tudo foi destruído em 722, quando o norte invadiu as 9 tribos do Reino do Norte. E ela disse: e vocês, judeus, ela sabia que Jesus era judeu, tem que ir a Jerusalém para adorar. Então Jesus diz o seguinte: olha, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O apóstolo Paulo nos diz ainda o seguinte: não se esqueçam, 1 Coríntios 3, 13 a 17, que juntos, isto é, reunidos, vocês são o templo do Deus eterno, e que o Espírito Santo habita em vocês. Assim, se alguém destruir o templo do Deus eterno, será por ele destruído. Unidos, vocês são o templo de Deus, e esse templo é sagrado. No capítulo 6, versos 19 a 20, também de 1 Coríntios, Paulo conclui: o corpo de cada um de vocês é a casa do Espírito Santo que habita em vocês. Vocês receberam o Espírito Santo como um presente do Deus eterno.
A partir desse momento, vocês não são mais donos de vocês. Na verdade, vocês foram comprados por Jesus, que pagou com sangue. Então, que os seus corpos honrem ao Deus eterno. A proposta, portanto, de Deus é que o nosso coração seja o tabernáculo, o santuário do Deus eterno. E isso acontece quando o meu coração, quando o seu coração está cheio da presença do Deus eterno. Quando o nosso coração cheio de Deus cultua na igreja com outros corações, o tabernáculo, o santuário, fica coberto pela nuvem da presença de Deus. O tabernáculo, o santuário antigo, era o lugar da presença de Deus. O nosso coração tem que ser o lugar da presença de Deus. O tabernáculo, o santuário antigo foi construído com esmero, com dedicação. E o tabernáculo, o santuário do nosso coração, nos foi dado. Nós não construímos. Não tivemos que, como os hebreus, recolher as joias do Egito, fundir para fazer aquela bacia, ou aquele propiciatório, ou aquela arca. Nós recebemos. A presença de Deus nos foi dada pela graça, sem que nenhum esforço nós fizéssemos. Por isso, bem rapidamente, eu quero sugerir como é que o nosso coração pode se tornar, continuar sendo efetivamente o santuário do Deus eterno. Primeira coisa, eu e você, nós temos que reconhecer que sem o Deus eterno a nos conduzir, nós não sabemos para onde ir. Durante 40 anos, o povo vagou. Por que o povo vagou? O povo vagou porque perdeu a consciência da presença de Deus. O povo vagou porque vivia na reclamação, que é uma forma de idolatria, diz a Bíblia. O povo vagou porque não foi fiel ao Deus eterno. Não era o plano de Deus que o povo ficasse 40 anos nas jornadas do deserto. Deus teve que ir corrigindo. Inclusive, toda aquela geração desapareceu, exceto Moisés e Calebe. Importante considerarmos este elemento, porque o povo não chegou logo a Canaã, porque se afastou da consciência da presença de Deus, sem a qual nós não sabemos para onde ir. O que nos leva, então, à seguinte conclusão: nós todos, eu e você, precisamos desejar ser conduzidos pela nuvem da presença de Deus, pela luz do Espírito Santo. Mas quando eu olho para mim, quem é que me conduz? É o meu desejo. O que é que me conduz? É o meu temperamento. O que é que me conduz? É a minha razão. O que é que me conduz? É o que a sociedade diz que é certo e é bom. Este é o nosso desafio. Quem nos conduz? É claro que nós temos razão e devemos empregá-la ao máximo, que temos desejo e devemos buscar satisfazê-los, mas são eles que nos conduzem? Ou é o Espírito Santo que nos conduz? Como é que eu e você, como é que nós tomamos as nossas decisões? Nós as tomamos
no poder, na iluminação, na instrução do Espírito Santo ou por nós mesmos? A resposta é evidente. Quando eu tomo as minhas decisões, se aplica a você também, conduzido pelo poder do Espírito Santo, eu não erro. Mas quando eu me conduzo, eu erro. Às vezes acerto e às vezes eu erro. Quando eu sou guiado pelo meu temperamento, quando alguém me ofende, eu fico com raiva. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu fico sereno. Quando eu tenho desejo, eu o realizo. Mas se esse meu desejo é pastoreado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho um desejo, mas mantenho a minha santidade, às vezes negando o meu desejo, porque não é aprovado pelo Espírito Santo. Lembrem-se que eu mencionei uma frase em que eu disse que a nossa conversão será definitiva só no céu. Nesse sentido, nós estamos num processo de nos converter, porque às vezes o nosso caráter não foi convertido. Nós entendemos com o coração e com a razão que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas ainda o nosso caráter, esse é o nosso jeito de ser, ainda não foi convertido. Estamos num processo, e esse deve ser o nosso processo, em que eu, olhando para trás, eu disse, eu sempre fiz isso, mas estava errado, isso é conversão, não vou fazer mais. Por exemplo, essa é a dimensão da conversão completa que só acontecerá no céu. Terceiro conselho, primeiro foi, reconheçamos que sem o Deus eterno nos conduzir, nós não sabemos para onde ir. É uma convicção negativa. A segunda, confissão positiva. Oremos, desejemos ser conduzidos pela nuvem do Espírito Santo, pela luz do Espírito Santo. E terceiro, desejemos continuar seguindo para um lugar onde não haverá tabernáculo. Apocalipse 21, 22. O autor faz uma narrativa da sua viagem pelo céu. Ele diz, eu não vi nenhum santuário na cidade. Eu não vi nenhum tabernáculo na cidade. Porque o seu santuário, o santuário da cidade, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, isto é, o Pai e o Filho. Cada vez mais eu me convenço, começando por mim mesmo, que nós achamos que a nossa vida termina aqui. Nos matamos pelos nossos ideais, pelos nossos desejos, pelas nossas escolhas. Fazemos tudo para realizá-los, como se a nossa vida terminasse na hora em que nós batemos pela última vez o ponto da vida. Sim, batemos o ponto desta vida. Quando então nós desejamos, temos como ideal de nossa vida, seguir para o lugar onde não haverá tabernáculo, isto é, para o céu, em que nós seremos plenos. Então a nossa vida aqui, hoje, será diferente, iluminada pela perspectiva da vida eterna. Penso que por vezes nos tem faltado essa perspectiva da eternidade, algo da qual nós precisamos. Eu digo aos irmãos, eu não tenho saudade de ser um hebreu carregando um tabernáculo. Nós já temos Jesus Cristo, que fez seu tabernáculo conosco, diz João. Agora, nós não temos mais que carregar um tabernáculo.
Nós somos o tabernáculo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso, com muita alegria, nós celebramos esta ceia do Senhor, que nos foi colocada, como eu sempre gosto de dizer, como um recurso. Nós precisamos de recursos visuais. Nesse caso, muito mais que um recurso visual, é um recurso tátil. E mais que um recurso tátil, é um recurso gustativo. Nós bebemos, nós comemos, para não esquecermos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E para não esquecermos que Ele vai voltar e vamos habitar com Ele no céu, onde Ele é o santuário. Se alguém, porventura, não pegou o seu kit, por favor,